tinha mais gente com dúvida nela também. Só que eu acho que não tá aqui. Né? Tá. Então ela fala assim, ó, seja D um conjunto de pares que pertence ao R2, né? Tal que cumpre algumas condições. Então a ideia, né, se tudo estiver correto, o que vem ali naquelas condições ali, depois do sabendo o que, do tal que, é que aquilo ali vai te dar, vai limitar um trecho, né, do R2, vai limitar a região. Tá? Você pode pensar em algo separadamente e depois juntar tudo. Por exemplo, qual é o esboço dessa região aqui? É um ponto. Também. Na desigualdade, né? X. Ah, não. Deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer embora. Y igual a X? A desigualdade, né? Y maior ou igual a X. Ah, sim, sim, sim. Isso é uma identidade. Vamos lá. Então eu penso assim, se eu pegar só o Y maior ou igual a X e pensar no esboço dessa desigualdade. Então, o igual é a identidade, como você disse. Identidade, Tá sim. ótimo. O igual é a identidade. Mas e o maior, Y maior ou igual a X? É a identidade mais outros pontos. Quais outros pontos que você vai incluir aqui? Os pontos que estão acima da reta ou os pontos que estão abaixo da reta? Acima da reta. Acima da reta. Na dúvida, pega um ponto e testa. Por exemplo, o ponto 0,10. 0,10 é um ponto que está acima da reta. Se você colocar 0 aqui, 10 aqui, é uma sentença verdadeira. 10 maior ou igual a 0. Tá? Então, essa desigualdade define esse semiplano, né? Essa metade superior do plano. Dá pensando na identidade para cima. Ok. Vou repetir agora a mesma análise para essa outra desigualdade. Y maior do que menos x. Graficamente, isso define que região do plano? Aqui eu tenho uma reta decrescente. A reta y igual a menos x. E eu vou considerar agora uma região. A desigualdade é dessa reta para cima ou dessa reta para baixo? E aí? Bom. Será que é para cima? Pega um ponto aí que você tenha certeza que está acima. Pode ser o 0,10 de novo? 0,10, aham. Vou botar aqui 0,10. Eu vou ter 10 maior ou igual a 0, né? Aham. É verdadeiro, tá certo. Ok? Show, professor. Se eu pegar aqui outro ponto, o 10, 0. Se você colocar aqui 10 e 0, a 0 é maior ou igual a menos 10. É verdadeiro. Então, de fato, a parte que a gente quer é dessa reta aqui para cima. Ok? Então, se fosse só essas duas condições, parte do plano que satisfaz as duas restrições são a parte do plano que está acima da reta identidade e acima dessa reta aqui. Seria essa parte aqui. Sim, Mas sim. a gente não acabou ainda, né? Tem mais, ó. Tem essa última. Qual é o esboço dessa última aqui? O igual a 1 é um gráfico conhecido. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 Uma circunferência? é uma circunferência centrada de raio 1. Ok. Menor ou igual a 1 vai incluir, além da circunferência, os pontos do interior. Então, nós temos um disco de raio 1. Então, agora eu quero os pontos que pertencem a essas três regiões. Eu quero os pontos que estão aqui e aqui. Então, é a interseção desse
com esse e esse. Tá claro? Perfeito, perfeito. Tá? Então eu posso já botar aqui em azul. Eu quero os pontos que estão dentro desse disco, acima dessa reta e acima dessa reta. Então os pontos que eu quero são os pontos que estão acima desse segmento e dentro do disco. Então é esse setor aqui. Tá? Esse é o esboço da região D. Então, com relação ao esboço, alguém tem alguma pergunta? Perfeito. Ótimo. Próximo item, calcular a área. Como é que você calcula a área de uma região através de uma integral dupla? É claro que aquela área ali você Definir os conhece. limites. Isso, aquela área ali é um quarto da área do disco. A área de uma região plana, né, limitada pela circunferência, é πr ao quadrado. O R aqui é 1, a área do disco todo é π. Se eu quero 1/4, é π sobre 4. Então o resultado a gente já sabe, é π sobre 4. Mas eu quero ver se você sabe resolver um problema similar a esse usando a integral dupla. Então, se você quer a área da região D, você pode modelar um problema de área de uma região qualquer, principalmente aquela região que você não sabe o resultado, através de uma integral dupla de 1. Tá? Esse é o modelo. A integral dupla de 1 me dá a área da região D. Tá bom, gente? Então, modelamos. Agora vem o problema. Resolvo o problema. A minha região ali é um pedaço de um disco. Então, essa é a dica que eu tomo para entender que vale a pena passar para coordenadas polares. Então, eu vou passar esse problema aqui para coordenadas polares. O que eu preciso? Tudo que é x, vou trocar por r cosseno. Tudo que é y, por r seno. Tá? O dA não vai ser dr dθ. Tem sempre um fator de correção. Tem sempre um r multiplicando. Então não pode esquecer desse r aqui, que é o jacobiano da polar. Tá? Então o problema em coordenada polar fica assim, integral dupla de 1 vezes r dr dθ. É 1, não depende de x, então não tenho que trocar. Não depende de y, então não tenho que trocar por r nem cosseno nem r seno. Então é 1, continua 1. Então aqui ficou só o jacobiano multiplicando. O importante aqui é você saber agora descrever essa região. Como é que fica a descrição? Vou aproveitar aqui mesmo. Essa região é formada por vários pontos. Cada ponto tem um R. Qual é o ponto aqui que tem o menor R? Zero. O menor R é 0. A origem, que é um ponto que pertence à região, é o ponto que tem o menor R. E os pontos que tem o menor R são os pontos que estão no contorno aqui, ó, da linha. E tem R igual a 1. Todos os pontos dessa região têm R variando entre 0 e 1. Entenderam a variação do R? Sim, sim, com certeza. Saber. E o θ? Quais são os pontos aqui que tem o menor θ? Os pontos que têm o menor θ são os pontos que estão aqui, ó, nesse segmento. E os pontos que têm o maior θ são os pontos que estão aqui, nesse outro segmento. Todos os outros pontos aqui, intermediários, têm θ entre esses dois. Então, quais são os limites de θ de todos os pontos? É π sobre 4 até 3π sobre 4. Então, acho que o mais importante é isso, você saber descrever a região
em coordenada polar. Percebe que os limites são todos constantes? E isso ocorre só porque a região tem a ver com o disco centrado. Aí essa é a vantagem em se passar para polar figuras como essa. Então, toda vez que a minha região for um disco ou qualquer pedaço do disco, vale a pena passar para polar por conta disso, porque daí os limites serão constantes. Então R variando de 0 a 1 e θ variando de π sobre 4 até 3π sobre 4. Pronto, já temos um problema agora, onde nós conhecemos a função e conhecemos os limites. Então é só resolver. Primeira integral. Integral de 1. 1 não, né? 1 vezes R é integral de R. Posso fazer aqui direto? Integral de R é R ao quadrado sobre 2, tudo bem? Eu fiz essa integral aqui direto, aqui, ó. Show, show. Integral de R é R ao quadrado sobre 2, mas o R está variando. De 0 a 1. Então isso aqui vai dar meio. A primeira integral dá meio. Então já posso colocar em evidência e o restante fica com a integral de 1 de θ. Θ variando de π sobre 4 até 3π sobre 4. Aqui a integral de 1. A integral de 1 você pode fazer direto também. A integral de 1 é sempre o comprimento do intervalo. Tá? Então aqui eu repete o meio. Integral de 1 é o comprimento do intervalo. E o comprimento do intervalo que vai de π sobre 4 até 3π sobre 4 é π sobre 2. Bom, multiplicando, π sobre 4, unidade de área, que era o valor que a gente já sabia. Só que a gente resolveu modelando o problema através de uma integral dupla. Tá? A integral dupla de 1 me dá a área da região D, seja ela qual for. Beleza? Perfeito, perfeito. Então tá aí. Essa aí tava difícil, hein, professor? Oi? Essa aí eu Onde fiquei meio tonto nessa aí. Onde estava o perigo dela aqui? Ah, nessa maldade de... Eu não tive essa maldade aí de... Enfim, eu até tive, até entendi qual era a área do pretendida, mas não soube formular isso direito. Mas agora, esclareceu um pouco mais? Não, agora ficou perfeito. Beleza. O item C vai na mesma linha. Calcular a massa de uma lâmina. Tá? Então, uma outra aplicação imediata para integral dupla. Então, se eu quero calcular a massa de uma figura plana D, é um somatório da densidade. Então, você vai ter que somar a função densidade. E a função densidade é essa aqui. Né? Supondo aqui um caso qualquer, tá? Isso aqui é um... Claro, a minha lâmina pode ser feita em cada ponto a densidade é constante, mas pode acontecer de ter uma densidade variável. Então aqui está lidando com algo bem genérico. Supondo uma lâmina, supondo que a densidade em cada ponto é variável, mas essa densidade pode ser modelada através de uma função com duas variáveis. Então aqui eu tenho o somatório de todas as densidades de todos os pontos. Então nós temos a massa da lâmina. Pronto, modelei o problema. Agora vem a parte do cálculo em si. Calcule a integral dupla. De novo, isso aqui é a minha região D, eu preciso descrever os limites de integração. E eu faço o esboço. A região D é a mesma. Essa aqui. É um setor circular. Opa, tem a ver com disco, parte do disco, vou passar para polar. Então como é que fica essa passagem aqui para polar? Passando para coordenadas polares. Olha o esqueminha aqui, eu já sei. Ó. Tudo que é... O numerador é Y. O Y em polar equivale a R seno θ. O denominador é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente já viu isso também, que x ao quadrado mais y ao quadrado em polar
reduz-se a r ao quadrado. Então, a função em cartesiana é essa, a função em polar é essa. Tá? dx dy, de forma equivalente, fica r dr dθ. Não pode esquecer de multiplicar por um r, que é o jacobiano da polar. E a descrição é a mesma. É a mesma região, o r variando de 0 a 1 e o θ variando de π sobre 4 a 3π sobre 4. Tá? Resolvendo. Integral de dentro. Raiz cancelou com o quadrado e o r cancelou com o r. Ficamos com um r na história. E a integral de um r nós já calculamos aqui. R ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1 é meio. Então posso botar o meio em evidência. Fico com a integral definida de π sobre 4 até 3π sobre 4 da função seno. Então agora tudo depende dessa integral aqui. Integral de seno. Tá? Vou fazer a parte. Quanto que é a integral de seno? Qual é a função que eu derivo e dá seno? Se eu derivar cosseno, o resultado é menos seno. Menos seno. Então, se eu quero descobrir a função que derivando dá mais seno, é só você colocar um menos na frente. Claro, se você derivar isso aqui, vai repetir o menos e vai derivar o cosseno, que é menos seno. Aí você vai ficar com menos vezes menos, vai ficar com mais. Então, essa aqui é a resposta. Então, essa aqui já é a resposta da integral de seno. Qual é a função que eu derivo e dá seno? É a função menos cosseno. Definida no intervalo de π sobre 4 até 3π sobre 4. Bom? Pega a função primitiva e substitui no limite final. Deixar indicado, menos cosseno de 3π sobre 4. Menos, pega a função primitiva e substitui o limite inicial. Esse aqui. Menos cosseno de π sobre 4. Cosseno de 3π sobre 4 e π sobre 4 são essas projeções aqui. Ó. É esse valor e esse valor. Tá? São valores opostos. E tem a ver com raiz de 2, não é isso? Raiz de 2 sobre 2. Então, resolvendo a continha, nós temos menos raiz de 2 sobre 2, que acaba ficando mais raiz de 2 sobre 2. Aqui também fica mais raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2, no final das contas. Então, o resultado final aqui é meio vezes raiz de 2, ou raiz de 2 sobre 2, unidade de massa, que é a massa de uma lâmina que tem o formato da figura D e tem a densidade variável, mas eu conheço o padrão. A densidade em cada ponto é dada por essa função aqui. Tá bom? Então tá aí a questão 3, fazer o esboço da região, calcular a área de uma região por uma integral dupla e calcular a massa. Duas aplicações aí imediatas para a integral dupla. Ok? Alguma pergunta, gente, até aqui? Muito bem. O que mais que a gente pode fazer? Depois eu vou fazer o gabarito certinho Ô, Lucas, da tu não prova e divulgo tinha lá. uma dúvida de uma questão da prova? Eu esqueci qual era a questão.
Então, com relação à integral dupla, né, é resolver de dentro e depois resolver de fora. Então, beleza, a novidade foi essa. Aí, Era a nesse resolver primeira? de dentro... Oi? Não, eu perguntei se a dúvida era na primeira questão, é a da caixa. Então, a da caixa não é integral dupla, não. Tem a ver com maximizar, né, a função, Ela, achar valor máximo e ela mínimo. tem a É, ver com isso, derivada. isso. Vamos fazer a primeira? A primeira por mim tá tranquila. Tá tranquilo? Isso. A primeira ainda é né, o finalzinho lá de função, a parte de funções com várias variáveis, né? Isso. É Modelar, verdade, isso aí. escrever a função que modela o problema, né? A questão toda em questões desse tipo é saber o seguinte: qual é a função principal que você quer maximizar ou minimizar, né? Achar o valor máximo ou mínimo, e qual é a restrição. Aí você vai pegar a restrição, substituir na função principal e seguir o procedimento de derivar, igualar a zero e, né, e fazer análise do teste derivado da primeira, da segunda, enfim. Então, a questão, aí, o que cabe à interpretação é saber o seguinte: qual é a função principal e qual é a expressão lá que é a condição. Tá? Integral dupla é você entender a ideia. Enquanto isso, a gente vai revisar o cálculo de integral, né, ou trabalhar um pouco mais, para quem não viu isso, né, como muita corrida, né, no semestre passado, como está sendo esse também, muito corrido. Então, com isso, a gente está revendo de novo um pouco mais de integral e saber inverter e saber trocar variável. Essa é a grande sacada, tá? Então, você tem algumas aplicações aí imediatas, por exemplo, essas duas que a gente acabou de fazer, calcular a área e calcular a massa de uma lâmina, de uma figura plana, né? E saber inverter a ordem, se for necessário, e saber trocar a variável, como é o caso aqui, trocando para a coordenada polar, por exemplo. Feito isso, a gente fecha, né, essa parte de integral dupla. Tá? E vamos começar a falar de integral tripla. Que a novidade, não sei se alguém já chegou a ver alguma coisa, na integral tripla, a novidade vai ser a dimensão, que a gente vai aumentar mais uma dimensão, mas na parte do cálculo é só resolver uma integral. Porque assim que você resolve uma integral na integral dupla, você cai no integral, aliás, corrigindo, assim que você resolve uma integral na integral tripla, você cai numa integral dupla. E daí para frente, ainda continua a revisão de integral dupla. É mais a sacada de você saber qual resolver primeiro, né? Exato. Então, essa integral tripla, né, tem as aplicações similares a essa, mas a dificuldade, assim, né, vamos falar, que a gente, geralmente os alunos apontam, que a gente tem também, né, quando a gente tem um primeiro contato, é saber descrever os limites de uma integral dupla. Porque enquanto os limites de uma integral simples é um intervalo, os limites de uma integral dupla definem uma região plana, os limites de uma integral tripla irão definir um sólido. Tá? Então tem essa dificuldade porque tem que fazer os esboços, analisar e ver como é que é esse procedimento. Mas depois que tem a integral montada, você vai resolver uma de cada vez. Claro, e assim que você resolveu a primeira, cai numa integral dupla. Então já é uma coisa recorrente. O que vocês acham? Vamos falar um pouquinho de integral tripla? Alguém chegou a mexer na lista de integral tripla? Professor, Oi? professor, só uma dúvida aqui. Fala, Sérgio. Pode falar. No livro, né, na parte 15.8, né, é na parte de integrais triplas mesmo. Já na parte do 15.8, de transformação para coordenada... Peraí, papai, peraí. Para coordenada... Perdão, professor. Tudo bem, pode falar. Peraí, professor, rapidinho. Falou. Acontece. Normal demais. Já passei muito por isso também, tranquilo. Valeu. Perdão, professor. E sim, né? Na parte 15.8, na parte de mudança, né, de variável para coordenada cilíndrica, no livro ele indica que você tem que utilizar quando você tiver um f de x, y, z
x ao quadrado mais y ao quadrado, no formato x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que tem uma questão, professor, questão 19, que o f de x y, z, é x mais y mais z. Nesse caso, professor, a gente vai resolver como? A 19 do 15.1. 19? Deixa eu Isso. abrir aqui. (15.8). A gente já está isso tudo já aqui no capítulo 15, gente? Senhor? Sim, já tá, professor. Vocês estão de parabéns, então. Tinha uma turma boa, professor? Uma boa. É muito corrido, rapaz. É assim, o que a gente conversou no início, né? Eu preferi, né, tentar, assim, passar um pouco de tudo e vocês terem uma noção de tudo, né? Sempre também, do que se aprofundar muito, fazer, né? Focar muito, até aprofundar muito cada tópico e não cobrir todo o conteúdo. Então, felizmente, pelo tempo que a gente tem, não é o ideal, entende? Então, se aprofundar muito nos tópicos e não ver tudo, não é bom. Também ver tudo assim, né, correndo, também não é bom, mas eu também estou tentando dar uma abordagem bem prática para ver se a gente também não fique muito superficial com esse panorama que a gente está fazendo. Acredito que esse nível que a gente tá um nível legal. Vamos lá, 15.8. Fala de novo, Sérgio, qual é a questão? Acho que era 19 que ele A falou. 19. 19. Tá. Achei. Então tá aqui. Utilize coordenadas cilíndricas. Então já deu a dica. Já deu o caminho. Mas mesmo se não falasse nada, o problema seria calcule. Não é verdade? Calcule isso aqui. Aí minha dúvida está aí, professor, porque no livro ele fala que é para usar somente quando o f de x, y e z for no modelo x ao quadrado mais y ao quadrado. E esse f de x aí não está nesse modelo, assim. Então, a questão é que... Vamos fazer o esboço? Pelo esboço, porque assim, vamos comparar com o que a gente já viu. Em que situação é conveniente passar para polar? É conveniente se passar para coordenadas polares quando a região de interesse é um pedaço do disco. Como a gente fez agora há pouco. A minha região não era um setor circular. É uma partição do disco. Nessa situação, é conveniente passar para polar. Mas eu posso passar para polar em qualquer situação. Pode ser até um quadrado. Mas eu não vou ter aquela vantagem de ter os limites constantes. Tá? Se passar para polar, você vai só complicar os cálculos. Mas quando a minha região é um disco centrado, os limites são constantes. Daí eu tenho uma vantagem. Mas passar para polar, eu posso passar em todos. Agora, se convém passar, é outros 500, entende? Então, poder passar para coordenadas cilíndricas, você pode passar para coordenadas cilíndricas todos os exercícios. Mas poder não quer dizer que convém. Diferente. Então, em que situação é conveniente você passar para coordenadas cilíndricas? Da mesma forma que lá na dupla, é conveniente passar para polar quando a região é um disco, ou relacionada a um disco, a ideia aqui vale a pena passar, vai ser conveniente passar para cilíndrica quando o sólido for um cilindro, ou ele for um pedaço do cilindro. Entende? Então, o que está relacionado ao cilindro não é a função que você está integrando. O que precisa estar relacionado ao cilindro
é o sólido que está descrito na integral tripla. Ok? Então você não vai olhar para cá, ó, Sérgio. Você não vai olhar para essa função aqui para ver se tem cilindro ou não. Você tem que tentar visualizar um cilindro aqui. Se essa descrição se referir a um sólido que é um cilindro ou uma partição de um cilindro, beleza. Dá para fazer por cilíndrica e vai tudo dar certo. O que diz aqui? Aqui diz que a integral tripla é o sólido E. E o sólido E está descrito ao lado aqui, ó. E é o sólido do primeiro octante. O que quer dizer octante? As regiões do R3. Exatamente. Então, se você pensar no sistema aqui tridimensional e pensar nos planos coordenados, os planos coordenados dividem o R3 em 8 cômodos. Né? Você tem uma parede aqui, você tem uma parede assim. Então você tem 4 cômodos aqui em cima. E na parte positiva. E tem mais 4 cômodos lá embaixo. Então eu tenho 8 cômodos aqui, 8 octantes, né? Semelhante ao que a gente faz lá no R2 com os quadrantes. E o primeiro octante é esse primeiro cômodo aqui que a gente fica mais confortável de fazer o esboço. Com X positivo, Y positivo e Z positivo. Tá bom? Então o sólido E está nessa primeira parte aqui. Então eu nem vou fazer o pontilhado. Ó. Vou me concentrar aqui. X, Y, Z, tudo positivo. Está abaixo do paraboloide. Então aqui já falou que é paraboloide, mas mesmo se não falasse, a gente viu lá no início que era só identificar os traços. Lembra? Se eu zerar o Z, o que eu vejo? Eu vejo uma circunferência de raio 2. Se eu zerar o X, eu vejo uma parábola côncava para baixo, aqui também. Então isso aqui é um paraboloide côncavo para baixo. Tá bom? Mas eu não quero ele todo. Eu quero me referir a ele só nesse primeiro octante. Então aqui eu tenho o traço aqui, é esse arco. O traço total, se eu zerar o Z, é uma circunferência de raio 2. Mas eu não vou pegar tudo não, tá? Eu vou pegar só essa parte aqui do primeiro octante. E os traços também, 1, 2, 3, 4. O traço total aqui seria a parábola, mas eu também não vou pegar essa parábola toda. Vou tentar dar uma enxugada aqui para não ficar o visual muito carregado. Eu vou pegar a parábola só essa parte aqui, que me interessa. E aqui também. Ok? Então esse é o sólido. Consegue imaginar um sólido que tem esse formato? Seria um pedaço do... Né, seria um paraboloide limitando ali um sólido. Tem quantas faces esse sólido aqui, gente? Estou tentando desenhar. 3 faces. Quantas faces? Não. 4. Tem a do chão 4 também. faces, exatamente. Então eu tenho essa face aqui, que é o paraboloide. Eu tenho a parede lá de trás, eu tenho a parede aqui do lado e eu tenho o fundo. Então eu tenho 4 faces. Tá? A princípio, eu não vejo um cilindro aqui. Tá? Mas isso aqui está dentro de um cilindro. Existe um cilindro. Eu vou botar aqui de outra cor. Existe um cilindro aqui que contém esse sólido, entende? Então esse seria o padrão. Ou você pensando assim, se você projetar esse sólido no chão, qual é a projeção dele no plano XY? Qual é a sombra dele? A sombra dele vai ser... Um pedaço de um disco. Pedaço de um disco? Exatamente. Então eu posso pensar assim, ó, se eu resolver essa integral aqui tripla, começando por Z, vai ficar para o final XY. E no final eu posso fazer polar. Percebe?
Então, quando eu projeto o sólido em um dos planos coordenados e a projeção é um disco ou qualquer parte do disco, eu posso adotar esse caminho. Eu faço, então, a integral tripla começando pela outra variável e deixo as outras duas, cujo plano contém essa projeção, que é o disco ou parte do disco, para o final. Aí lá no final está XY, eu vou passar para polar. Está XZ, eu passo para polar. Lá no final, na dupla final, está YZ, eu passo para polar, fazendo as devidas, né, considerações. A polar até agora a gente viu só com XY, mas eu posso mudar as letras. No plano YZ, o Y faz papel de X, o Z faz papel de Y. No plano XZ, o X é X mesmo, e o Y e o Z faz papel de Y. Entende? Então, nesse caso aqui, eu não preciso falar de coordenadas cilíndricas. Eu posso resolver a primeira em Z, e assim que eu cair na dupla, eu passo para polar. Isso seria uma maneira de resolver esse problema. Ou eu posso passar toda a integral tripla para a cilíndrica, que é algo equivalente. Tá? Só a forma de iniciar que é diferente. Tá bom? Então, a função que está aqui, percebe que não é critério, eu não usei ela em nenhum momento como critério para definir se eu vou passar para polar ou não. O que importa é o esboço do sólido. Se ele é um pedaço do cilindro ou se a projeção dele em um dos planos é a parte de um disco. Feito isso, identificado isso, né, eu sei que vale a pena passar para a cilíndrica. Vê se eu consegui esclarecer, Sérgio. A função aqui, gente, pode ser Deu sim, qualquer professor. que seja. Então aqui eu tenho integral tripla de E, beleza. Aqui é X mais Y mais Z. Posso resolver ela primeiro em Z, e assim que cair nas duas finais, passa para polar, ou passo tudo aqui agora para a coordenada cilíndrica. O que é coordenada cilíndrica? O X é R cosseno. O Y é R seno. E o Z continua Z. Percebe que a coordenada cilíndrica, na estrutura dela, ela traz a polar mais uma variável. Então, o que eu vou fazer aqui é algo similar, né, a resolver a Z e no final passar para polar, ou passo de uma vez. Só que se eu passar de uma vez, o nome é coordenadas cilíndricas. Porque eu estou passando as três. Sendo que uma eu não mudo. Né? É uma questão de notação mesmo. Então, como é que fica esse problema? O que é X? R cosseno. Olha aqui. Mais Y mais Z. O que é Y? R seno. E Z continua Z. Então, pegamos a função, seja ela qual for, e passamos para coordenadas cilíndricas. Que nesse caso aqui é a polar em XY e a Z se mantém cartesiana. Tá bom? O jacobiano da coordenada polar é R. O jacobiano, né, esse fator de correção, quando a gente troca uma integral de cartesiana para cilíndrica, também é R. Lá no videozinho da sala de aula eu mostro aqui, a gente faz essa conta uma vez, né? Não precisa ficar fazendo toda hora. E por fim a gente fica com dz, dr, dθ. Tá DR e DR, professor. É verdade, obrigado. Fiquei preocupado aqui em colocar jacobiano, dz, dr e dθ. Fiquei preocupado em não embolar. Tá embolado ainda, mas vai dar para entender. Tem um jacobiano aqui. Dá sim. Agora já voltei. O jacobiano, o DZ, dr R e o dθ. dθ. Então aqui já tem dois passos importantes. Primeiro passo, pega a função e faz a troca de variável. Aqui, a relação aqui de troca. Segundo passo, não pode esquecer do jacobiano. Toda troca de variável dentro da integral tem jacobiano. Tá? Troca de variável em outro formato, lá no limite da expressão, não tem jacobiano. Mas dentro de uma integral tem.
Então não pode esquecer do jacobiano. Decoreba, decoreba. Agora a questão toda está aqui, ó. Ah, é uma integral tripla, esqueci de uma também. A questão toda está aqui, ó. Como descrever este sólido em termos de coordenadas cilíndricas? Começando com Z. Então você vai... Imagine que você é uma formiguinha que está aqui dentro desse sólido e você vai pegar, vai considerar a direção de Z. Faz uma setinha aqui, ó, na direção de Z. Você está lá dentro. É possível você identificar qual é a superfície que é o teto e qual é a superfície que é a base? Lembra daquelas 4 faces que eu falei no início? Sim, sim. Né? Então, qual a superfície que é a base? A A base base seria o Z igual a o 0, plano né? Z igual a 0, é né? isso, Z igual a 0. E É um o Z pedacinho, aquele disco lá é um pedacinho do plano Z igual a 0. E o teto? seria 4. Z igual a 4. Não, com Z igual a 4, você fala que o teto é um plano. Seria a função ali, x ao quadrado, Percebe? y ao Paraboloide, quadrado. De fato, Ah, é verdade, tem razão. né, é uma observação Então importante aí aqui, já ó. é o paraboloide. Isso. O Z igual a 4 é um limite máximo. De fato, em algum momento, o Z vai ser 4. Esse aqui. Mas não é 4 sempre. Tá? Então, se você fala que Z é igual a 4 sempre, eu tenho que o teto vai ser plano. Não, mas o teto ele é variável. Para cada ponto que eu tiver aqui nessa região, eu vou ter uma altura diferente. E a altura é dada pelo paraboloide. Então, a superfície que é o chão do meu sólido é o Z igual a 0, e a superfície que é o teto do meu sólido é o paraboloide. Então, aqui tem que entrar a equação do paraboloide. Então, é 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, esse aqui é o limite de Z. Só que você precisa escrever o limite de Z aqui em coordenadas cilíndricas. Claro, o que é 0 continua 0, não muda. Mas isso aqui ó, tem que escrever em coordenadas cilíndricas. Pode passar colocar o menos em evidência. Aí fica 4 menos, o que vai restar? X ao quadrado mais y ao quadrado. R ao quadrado. Que em cilíndrica é r ao quadrado, olha aqui. Tá? Então, mudar as variáveis. É só lembrar da relação que a gente já viu. O jacobiano, é só lembrar que tem que multiplicar o R. O foco todo está aqui, gente, em saber descrever. Então, a primeira integral, a de dentro, eu preciso olhar no esboço, ou pelo menos né, em parte dele, mas eu preciso saber identificar qual superfície, qual face que é o teto, qual face que é a base. Tá? Se você sabe qual superfície que é o teto, qual superfície que é a base, você sabe os limites de Z. Tá bom? E se fosse para X, começar com X? Era só você fazer uma setinha aqui na direção de X. A superfície que é o teto e a base seria a superfície que está mais à frente e a superfície que está mais lá atrás. Se fosse para começar com Y, é só você fazer uma setinha semelhante a Y. E a superfície que é teto e base nessa direção e sentido, ou seja, seria uma superfície mais à esquerda e uma superfície mais à direita. Esses seriam os limites inferior e superior de Y. Tá? Então o limite de Z, os limites de Z são os limites abaixo e acima. Se fosse o caso, o limite de X seria o limite lá atrás e aqui na frente. E o limite de Y, o limite à esquerda e à direita. As faces, né? À esquerda e à direita. Mas o que eu preciso é só a primeira. Você vai ver no R3 só a primeira. E as duas últimas? Você vai projetar o sólido no plano. Já fizemos isso. Já sabemos descrever isso aqui. Como é que fica essa descrição aqui em polar? O R está variando de quanto a quanto? Aqui o raio é 2. Ah, então o R está variando de 0 a 2. E o θ? Primeiro quadrante. θ está variando de 0 a quanto? 0 a π sobre Pi sobre 2. 2. 0 sobre 2. Exato. Tá? Então, olha só.
essa função aqui pode ser qualquer uma, claro. Se for constante, tem uma interpretação e a dificuldade é uma. Se for seno, cosseno, trigonométrica, inversa, exponencial, polinômio, isso aqui pode ser qualquer uma. Na hora de substituir, o negócio só vai piorar, mas pode ser qualquer uma. O que importa para ver se vai se passar para polar ou não, para cilíndrico ou não, é o esboço do sólido, que está contido no cilindro, e a projeção ser um disco ou parte do disco. Professor, rapidinho, eu tive que sair uma hora aqui. Por que que ficou o sólido só nessa parte do XY? É porque tá escrito que é o primeiro octante? Isso, o primeiro octante é essa parte que tem X positivo, e Y positivo e Z positivo. Esse primeiro cômodo aqui da frente. Entendi, entendi. Ok? A projeção vai estar no primeiro quadrante, como está aqui, ó. Dá para ver aqui. Tá bom, gente? Então, a novidade é essa. Daqui para frente agora é revisão. Agora, claro, é uma estrutura, tem que encarar aí 3 integrais, mas você vai resolver só de dentro na variável Z. Aqui não tem Z, aqui não tem Z. Você vai integrar só essa parte aqui, ó. Sua preocupação está aqui, tá? Então, isso aqui é só repetir, multiplicar por Z. Isso aqui é só repetir, multiplicar por Z. Agora é conta, né? Tem que ter atenção. A gente pode até fazer aqui para revisar, mas não é novidade. O cálculo 2 para aqui. Fazer o esboço do sólido, projetar, saber descrever a região, saber em que momento é conveniente passar para a cilíndrica, no caso. Tá bom? Vamos continuar esse exercício ou vamos usar o tempo com o outro? Vamos com outro, vamos com Um e outro. outro. Posso deixar as O contas aí? Lucas tinha uma dúvida, professor. Ele colocou aí no chat. A 15.7, o exemplo Ih, eu 11 nem vi, eu de integral estou tripla também. escrevendo aqui. E aí a Professor, gente estou com pode ver dúvida essa na dúvida dele também. 15.7. Exercício 11. Então, beleza, vamos ver então. Então aqui é quanto, tá? Depois quem mexer nessa conta aqui, né? Achar lá. A A 19 tem nossa matéria resposta ali, nova, né? então, acaba aqui? Oi? A nossa matéria nova, digamos, acaba aqui? Não. Nessa questão aqui, sim. Né? Daqui para frente agora é resolver integral. A única novidade que tem é que na primeira integral você só vai considerar a variável Z. O R e o θ você vai considerar como constante. Aí vai resolver a primeira integral na variável Z. Substitui aqui dentro. Aí depois você vai resolver a integral na variável R. Depois vai resolver a integral na variável θ. Então a novidade é só ter essa atenção. Assim como a gente calcula derivadas parciais, que também são integrais, em cada momento, ora a variável é só Z, no outro momento a variável vai ser só R, no outro a variável vai ser só θ. As outras letras você considera como constante. Fora isso, daqui para frente é revisão de integral. Tá claro, gente? Nessa questão aqui, a novidade do cálculo 2 é o início. E até o final do curso vai ser assim. As novidades serão sempre... né? Matemática tem essa coisa de ser recorrente. A gente vê um problema novo, modela o problema, eu não sei a solução. A gente trabalha em cima dele para até transformar ele numa expressão, num problema que eu já sei a solução, já sei o caminho. Dali para frente eu estou mais seguro. Então vamos lá, 15.7, né? Deixa eu tirar um print aqui. Exercício 11. Beleza. Interessante isso aqui, ó. Calcule a integral tripla. 9, 10, 11.
Tá certo? Essa mesmo? Sim, professor. Beleza. Calcule a integral tripla. Então, o que você precisa para calcular uma integral tripla? A integral tripla Saber está os ali. limites. A função está ali. Né? Às vezes tem questões ali na lista que é um contexto para você criar essa função aqui. Você que vai escrever a função que modela a situação apresentada. Tá? E tem um exercício, né, tem uma etapa extra, um passo extra. Mas aqui é uma função. Então, dentro de uma integral tripla, você pode ter uma expressão com até 3 variáveis. Pode ter 2, como o caso? Pode. Poderia ter só uma? Poderia. Poderia ser uma constante? Poderia. Então, dentro de uma integral tripla, tem funções com até 3 variáveis, que podem representar várias coisas. Por exemplo, pode representar a densidade em cada ponto. Daí, o somatório da função densidade é a massa do sólido. Pode representar a carga elétrica em cada ponto. A carga elétrica total. Aí vem as aplicações. Bom, eu preciso descrever isso aqui. Sólido E. E o dV aqui é uma forma, né, a variação aqui de volume. É uma maneira genérica de falar do dx, dy e dz. Que podem ocorrer de 6 formas diferentes. Se você permutar ali 3 elementos, você tem 6 maneiras de resolver uma integral tripla. Tá bom? Bom. E como é que você sabe esses limites? De onde você tira esses limites? Do esboço. No caso geral, é no esboço. Tá bom? Aqui, só de ler essa descrição, você já deduz que figura é essa? Ou não? Eu não. Então, primeira coisa, em qual espaço euclidiano a gente está pensando? Nos reais, no R2, no R3, no R4, Eu no acho que é um R5, no R6, prisma. no RN? Eu acho que é tipo um cone, né? É, E aí? Então, mas acho que é um tô pensando prisma. no. Então, falar em prisma, estou pensando no R3. Falar em cone, eu estou em R3. Então, no R3, ótimo. Então, só para me localizar Só aqui. que não é um cone. É tipo uma pirâmide, né? Não sei, não sei. Vamos ver. De cabeça pra Todos os baixo, eu acho. limites, todos os limites são constantes? Não, Não. não. Ó, o limite de y é Ah, constante. o segundo limite é que eu não tinha visto que era um Y, eu pensei que fosse um número também. É. É assim, ó, Então acho que é um você, cone. É. isso, eu vou ser bem direto. Para resolver aqui a questão, gente, não precisa fazer o esboço, tá? Porque já está descrito ali em cima. A gente faz o esboço quando eu não tenho a descrição. Isso aqui não é uma descrição? Isso aqui já é uma descrição. Então é só você Ali montar. já diz o quanto cada um varia, né? É, claro, se essa descrição não for a mais conveniente, você pode fazer o esboço e descrever da forma que você preferir. Mas que dali já é uma descrição. Por exemplo, nessa descrição que já está, qual deve ser a ordem adequada? Dx, dy, dz ou qualquer outra das 6, né? São 6 possibilidades. Mas com essa descrição aqui, a gente tem mais ou menos uma orientação. Ó. Por Ou vai último, ser a X ou vai ser a Z. Por último vai ser a. Não, minto, ou vai ser a. Por último vai ser a Y, isso. tem que ser y, porque o limite de y é que são constantes, não é isso? Então, isso aqui, Aham. não há dúvida. Então, o critério aqui é esse. A última integral tem que ter limites constantes. Agora, olha aqui. Z depende de y. Então, z tem que ser antes de y. Tudo bem. E os limites de x dependem de z. Então, x tem que ser antes de z. O x tem que variar de 0 a z. Z vai variar de y a 4. E y vai variar de 1 a 2. Então, a descrição está feita. O exercício aqui é só montar usando esse critério. Né? Constante por último. E claro, se os limites de x dependem de z, o x vem antes de z.
É que também Então não. reescrever em coordenadas cilíndricas, assim, só vendo a região escrita, às vezes pode ser um pouco complicado, né? Tem que fazer esboço para ver como é que vai ser para reescrever. Para reescrever é interessante fazer os esboço. Então, para resolver aqui, agora você vai resolver essa integral na variável x, primeiro, depois na variável z, por último na variável y. Ah, mas por exemplo, essa aqui, né? Existe, mas vai ter que ver com calma qual o resultado dessa. Mas dá para resolver dessa ordem. Mas a gente poderia mudar a ordem também, sem problema. Mas então vamos aproveitar então aqui e fazer o esboço desse sólido. Não é necessário, mas a gente aproveita o exercício e faz o esboço. Vamos. Por exemplo, vou começar pela de dentro. O x, só uma que eu vejo a princípio aqui no R3. Tá? Vou dar ênfase a essa, a primeira. Qual é o limite de x Varia de no 0 a R3? Z. De 0 a z. O que é x igual a 0? É um plano. É um X plano. igual a 0 é um plano coordenado. Esse plano aqui, Aham. não é? Então, meu sólido é daquele plano para cá. Tá? E x igual a z? É um plano que corta o. Ah, isso É uma aí. identidade assim? É algo desse tipo. Ó. Vê se não é. X igual a 0 é o plano YZ. X igual a Z é uma identidade no plano. Fora do plano, a equação Z igual a X, X igual a Z é uma reta se eu pensar só no traço. O traço aqui é uma reta, né? Mas como não tem Y, você traça retas paralelas a Y. Então é esse plano aqui inclinado. Ok? Ok. Tá? Então já temos duas faces aqui. Poderia fazer a mesma coisa com Y. Olha aqui, com Z, né? Z igual a Y. O que é Z igual a Y? Z igual a Y é uma identidade. Não tem X na equação. Então você traça aqui retas paralelas a X. É esse plano aqui inclinado. Tá? E Z igual a 4 é um plano horizontal, lá no nível 4. Então você pode pensar então nessas, fazendo cada uma dessas. Então nós temos 6 a princípio, né? Até 6 ali faces. Pode ser? Então, vamos lá. Vou começar de novo. X igual a 0. Deixa eu ver se tem outra maneira mais simples. Espera aí. Não, tem sim. Acho que é a maneira mais simples de fazer esse esboço. Deixa eu escrever aqui para o limite das outras duas bem explícito. Z está variando de quanto a quanto? De Y a 4. A 4. E Y está variando De 1 a 4. de 1 a 4. Vou me concentrar só nessa aqui a princípio. Só nessas duas aqui. Se eu pensar só no YZ, é como se fosse a projeção desse sólido, né? Te ajuda. Vai ser um quadrado, eu acho. Não vai ser quadrado porque os 4 limites não são constantes. Ah, é, pode crer. Né? Então, y igual a 1 é uma reta vertical nesse caso. Né? Y igual a 4 é outra reta vertical. Z igual a 4, nesse caso aqui, é uma reta horizontal. E Z Vai igual a ter Y uma reta identidade. é uma identidade, é algo assim. Tá? Aqui 4, ela vai se cortar aqui. Olha aqui a projeção lá da figura. Lá no plano YZ. Temos esse quadrado aqui. Ó. Então, tem um quadrado, tem a identidade. Deixa eu apagar esse pontilhado. Tem a identidade.
ponto 1 até na direção lá do 4. E aqui fecha um triângulo. Então isso aqui já é uma face do meu sólido. Consegue visualizar isso? Aqui é 4, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 4. Então eu peguei já a variação das duas últimas, eu inverti aqui. Então eu ia começar pelo teto e a base, comecei pela projeção. A projeção das duas últimas, dos Y e Z, é esse triângulo. Y variando de 1 a 4 e Z variando da identidade até a constante. Faz sentido? Quando eu falo que Y está variando de 1 a 4, confere? E o Z está variando entre a identidade e a constante, 4. Beleza. Agora o meu sólido tem a ver, a projeção do meu sólido é isso aqui. Então, quem falou? Acho que foi o Matheus Rui que falou de prisma. Então tem a ver com isso aqui, ó. Então a projeção de um sólido é esse triângulo. Um prisma, por exemplo. A projeção de um prisma pode ser um triângulo, né? A sombra de um prisma pode ser um triângulo. É só ser uma projeção ortogonal a ele. Então, mas essa figura agora, na direção de X, ela sai daquele plano ali e vem para cá. Então, ela vai vir na direção de X. Vai ter uma variação aqui na direção de X. Só que não vai ser uma variação constante para fazer esse prisma clássico que a gente conhece, né? Ela vem para cá, mas vai bater nesse plano inclinado. Então, existe um plano inclinado aqui. Agora, para desenhar essa projeção aqui, fica meio difícil, gente. É, sim. Tá vendo? Então, não vai ser uma projeção aqui paralela àquela. Essa projeção vai estar inclinada mesmo. É como se fosse assim. Aqui em cima vem para cá, mas aqui não desce reto aqui. Aqui ela volta lá para trás. Mais ou menos isso. Ela vai lá para trás assim. Difícil essa aí. Essa aqui é difícil. Tentei melhorar, acho que piorou. Acho que estraguei o desenho. Tá bom assim, professor, dá para entender. Tá bom, né? Só não é aqui. A projeção não é aqui. Bonitinho, tá? Ela tá lá atrás. Então, uma dica, então, só eu tô assim, aproveitando o exercício para a gente tentar, trabalhar um pouquinho no esboço, mas realmente aqui o próprio Stuart, ele não propõe para você fazer esse esboço, não. Eu que quis aproveitar, pensando que seria algo mais simples, mas estou vendo que não é tão simples assim. Tá? Mas para resolver a questão não precisa. A gente pode encarar ela dessa forma mesmo, sem problema. Tá bom? Então foi uma dica aí de mexer um pouquinho no esboço. A gente pode pensar na projeção primeiro e depois pensa naquela projeção no espaço, né, no R3. Podemos ir para a conta desse exercício? Sim. Sim. Deixa eu copiar aqui. Então, o primeiro integral que eu vou resolver é em qual variável? X. Então, vou chamar aqui de I, tá? Vou copiar. Vou resolver na outra tela, me concentrando só nessa aqui. Depois a gente volta para cá e substitui e continua a conta aqui. Então, vou lá para outra tela. E a minha atenção vai estar toda aqui, nessa aqui. Aliás, aqui a minha variável é x. Então esse z já pode sair dessa primeira integral, não pode? Aqui. Pode. Aqui, ó, já vou repetir as duas integrais de fora, de 1 a 4, limites de y a 4. Esse z aqui na variável x, para mim é uma constante. Então eu posso colocar esse z em evidência nessa integral. Então já vou repetir esse z aqui. E na conta que eu vou levar lá para me concentrar, vai ser essa expressão sem esse z. Tá bom? Então eu posso apagar esse z aqui. Esse z já está lá indicado. Ou se eu trouxe ele para cá,
já posso colocar ele fora da integral, porque minha variável é x. Todo mundo viu? Sim. Sim. Então, o z já está lá, já coloquei em evidência. Então, vou me concentrar aqui na integral de 1 sobre isso. E aí? Quanto que é a integral? Integral de 1 sobre x ao quadrado mais uma constante ao quadrado dx. Lembram dessa? Vai ter que fazer uma substituição trigonométrica aí, né? Se você não lembrar, vai ter que fazer. Vamos fazer a substituição trigonométrica? Eita. Aí que É pega. bom. Então já é revisar. Já é revisão lá de... Então eu vou para outra janela. Depois eu voltar isso tudo. Vamos lá, não, tudo bem. A gente está aqui para isso também. Rever lá. Ou ver, né, para quem não viu, substituição trigonométrica. Então, eu tenho uma integral de 1 sobre x ao quadrado mais a ao quadrado. Tem várias maneiras de eu explicar isso aqui. Eu geralmente gosto de usar a identidade. Me inspirar numa identidade que eu conheço. Ao perguntar quantas identidades trigonométricas existem? Existem... Tem autores que vão falar assim, existem infinitas identidades trigonométricas. Você pode gerar infinitas. Outros vão falar assim, existem só 3. É a fundamental, trigonométrica, o cosseno de A mais B, cosseno da soma, e o seno de A mais B, o seno da soma. Todas as outras identidades são fruto da operação entre essas 3. Né? A combinação dessas 3. Eu gosto de pensar assim também, dá mais um alívio. Então aqui, o que a gente precisa? Eu preciso só da identidade fundamental. Tá? Por exemplo, seno de θ, seno ao quadrado, né, mais cosseno ao quadrado, igual a 1. Essa aqui, todo mundo lembra. Identidade fundamental trigonométrica. Mas se eu escrever ela assim, ó. Se eu escrever cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado. É outra identidade ou é a mesma? É a mesma. Só está escrito aqui de forma diferente. Não é verdade? Ou senão, se eu pegar a fundamental e dividir todo mundo por cosseno ao quadrado. Eu fico com tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. É outra identidade ou é a mesma? É outra, é a identidade da tangente. Não, é a mesma fundamental, só que escrita em termos de tangente. Tá valendo. Eu posso escrever assim, ó. Por que eu estou fazendo isso aqui? O que eu quero destacar com vocês? Eu lembrei só da fundamental trigonométrica. E dessa fundamental trigonométrica, eu trago aqui esses 3 padrões. Por que esses 3 padrões? Aqui eu tenho uma constante menos alguém ao quadrado. Aqui eu tenho alguém ao quadrado mais uma constante. E aqui eu tenho alguém ao quadrado menos uma constante. Isso aqui cobre todos os casos que a gente precisa. No caso aqui, desse exercício, eu tenho a variável ao quadrado mais uma constante ao quadrado. Essa estrutura é similar a qual identidade? Vou numerar aqui. Primeira, segunda ou terceira? Para a gente fazer uma substituição trigonométrica, é só lembrar, vai ser uma dessas 3. Ou você vai ter uma soma, ou você vai ter uma constante menos a função, ou você vai ter uma função menos a constante. Não tem algo diferente disso. Tá? Então tem a ver com a segunda. Então, acabou. Para você usar uma substituição trigonométrica, você precisa se inspirar numa identidade trigonométrica que esteja afim com aquela estrutura lá. E é essa a segunda. Então aqui você tem x ao quadrado mais a ao quadrado. E aqui eu tenho tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado de θ. Ok? Mas aqui a minha constante é 1 e aqui a constante é a ao quadrado.
Não é a mesma constante. Não é, mas eu posso trabalhar. O que eu posso fazer com essa identidade para que aqui no lugar do 1 eu tenha essa constante, a ao quadrado? 1 ao Eu posso, quadrado. eu posso multiplicar todo mundo da equação, toda a equação, por a ao quadrado? Não posso? Sim, Estou embolado. Falei, ao A é igual ao A. Aqui, ó, você tem a relação já. Vê se você já não consegue visualizar a relação. Quem deve ser X? Porque eu quero que isso aqui seja igual a isso aqui. x é tangente de θ. É. E isso vai ser igual a isso aqui, por sua vez. Olha aqui. Uhum. Nosso objetivo é isso. Eu vou trocar duas parcelas por algo que é uma parcela só. Então eu preciso ter uma substituição trigonométrica adequada que me ajude a trocar duas parcelas daqui por uma parcela só. Como é que eu faço isso? Eu vou me inspirar numa dessas três identidades trigonométricas. Exatamente isso. O x tem que ser a tangente de θ. Se o x for a tangente de θ, veja se isso aqui não é verdadeiro. É ou não é? Verdade. É verdade. Então é isso. É isso que a gente quer. Claro, então você tem a chave de troca. Então daqui que eu tiro a minha relação trigonométrica adequada. Então eu quis falar assim, porque já fica como um exemplo aí para quem não viu, semestre passado. Né? Isso aqui serve para se encaixar em qualquer caso. Tá? Só se adaptar aqui, ou nesse, ou nesse, ou nesse. Mas a adaptação é similar a essa que a gente fez com essa aqui. dx deriva a tangente, a vezes tangente. Repete, a constante deriva a tangente. Derivada da tangente, secante ao quadrado de θ. Então essa é a nossa chave de troca. Como é que fica o nosso problema? Que sai de x e passa para θ. O que é 1 continua 1. Não muda. O que é x ao quadrado mais a ao quadrado? Olha aqui. Fazendo essa substituição equivale a isso, que por sua vez equivale a isso, que é o que a gente queria. Então se refere a ao quadrado secante ao quadrado de θ. Tá claro, gente? Que x ao quadrado mais a ao quadrado, feito a substituição, vai se resumir em a ao quadrado secante ao quadrado? Sim. Sim? Beleza. E o dx? É só colocar dθ? Não. Olha aqui a relação. dx é a secante ao quadrado de θ dθ. Então nós trocamos um problema cartesiano por um problema em coordenadas, em outra coordenada, né? Coordenada θ, usando uma substituição trigonométrica. Posso cortar, corto um A também. Aqui ainda fica 1 sobre A em evidência. Cortei tudo, né? Ficou 1. Integral de 1 é θ. Então o resultado aqui é θ sobre A. Ah, mas o meu problema é na variável x. Eu quero dar a resposta em x. Então agora você tem que voltar. Como é que você volta? Usa a chave de troca aqui, ó. Se x é igual a tangente θ, quem é tangente θ? Tangente de θ. Tangente de θ é x sobre A. Então θ é o arco cuja tangente é x sobre A. Ainda tem dividido por A aqui. É isso. Esse foi, gente. A integral de 1 sobre x ao quadrado mais a ao quadrado é 1 sobre A, arco tangente de x sobre A. Claro, mais C, como sempre. Veja aí, se foi, se não foi, se está certo, está errado. Tem alguma pergunta?
Foi, professor. Foi? Tá certo? Show, show. Agora tem que pegar esse valor aí, esse resultado e voltar lá. Aqui. O nosso problema aqui está em A. Ah, O nosso problema aqui está em Z. É verdade? Então aqui vai ser 1 sobre Z, arco cuja tangente é x sobre Z. Com Z variando de quanto a quanto? Z nada. Quem está variando aqui é x, né? Z é constante. Com x variando de quanto a quanto? De 0 a Z. Tá? Aqui eu tenho 1 sobre Z, arco tangente de 1, menos 1 sobre Z, arco tangente de 0. Qual é o arco cuja tangente é 1? É o arco de π sobre 4, né? Exatamente. É o tangente é seno sobre cosseno. Essa razão vai ser 1 quando o seno e cosseno são iguais. E o arco que o seno e cosseno têm o mesmo valor é relacionado ao arco de π sobre 4, né, radianos? Então aqui vai... Aqui esqueci de trocar. Sem problema. Ah, não, sem problema. Aqui é 1 sobre Z. Professor, você tá chiando o seu fone. seu áudio ficou estourado, professor. Agora morreu o áudio. Tá mudo ainda. Vocês me escutam ou não? Sim, o professor tá Sim, mudo sim. mesmo. É, tá mudo. Acho que o microfone dele deve ter dado algum chabu lá. É o celular que eu tô falando pelo celular, o celular descarregou. Liguei de novo aqui. Tô me Acho. ouvindo pelo computador? Sim, sim. Sim. professor. Agora eu tô. É que o computador também não tá lá essas coisas, não. Enquanto o telefone reinicia aqui, a gente vai acompanhando. Show. Cadê? Onde nós paramos? Então, qual arco cuja tangente é 1 e sobre 4? Ok? E qual é o arco cuja tangente é 0? É o arco de 0, né? Exatamente. Então, a tangente vai ser 0 quando o seno for 0. E o arco que tem seno 0, né, a princípio ali nesse... O primeiro é 0. Tem outros, tem π, tem 2π, 3π, e assim vai. Então é 0. Então aqui vai zerar, tá? Então aqui vai zerar. A questão está aqui, está π sobre 4z. Então o resultado dessa integral aqui, a de dentro, né, que eu chamei lá de i, é π sobre 4z. Ok? Ok. Ok. Então, esse aqui foi a de dentro, né? Você tá mutado, professor. Tá saindo som, não?
Agora foi? Agora foi. Foi. Isso aí. Então o que eu tô falando? Voltando para cá. Então aqui nós temos o Z, que nós repetimos, e a gente se concentrou só no restante da expressão acompanhando o dx. Fizemos a parte, lá desenvolvemos, né, tudo aquilo e chegamos num resultado, que eu já esqueci qual era. Era π Π sobre 4Z, sobre eu acho. 4z. Olha aí. Até que agora dz, dy. Então o que é constante aqui pode sair dessa integral. Estamos pensando agora na segunda integral. Aliás, o que for constante mesmo, né, pode sair de todas as integrais. Então aqui o π e o sobre 4, eu já posso colocar em evidência em todas as integrais. Π sobre 4 você pode ficar lá fora. Tá bom? Π sobre 4 ficou, já coloquei em evidência nas duas integrais duplas. O z aqui simplifica. Então vai restar integral de y até 4 dz dy. Vê se foi, gente, esse passo. Foi sim. Sim. Repetir o π sobre 4, repetir a integral de 1 até 4. A integral de 1 dz é z. E vou trocar o z por 4 menos y. Então vai ficar 4 menos y no resultado dessa integral. Ou posso fazer a parte também com calma e mostrar que vale 4 menos y. Ou posso ir direto só na ideia. A integral de 1 sempre é o limite final menos o inicial. É o comprimento do intervalo. Tá? Então aqui é 4 menos y. Ok? Ok. A integral de 4 menos y. Agora falta mais uma integral ainda. Que eu posso fazer a parte. Vou fazer ela aqui embaixo. A integral de 4 menos y dy. Essa aqui é tranquila. A integral de 4 na variável y é 4y. A integral de y na variável y é y ao quadrado sobre 2. Pronto. Resolvemos a integral em y. Só que y está variando de 1 a 4. Joga o limite final. Troca toda essa expressão aqui quando y vale 4. É 16 menos 4 ao quadrado. 16 sobre 2, 8. Menos, pega toda essa expressão aqui e troca o y por 1. É 4 menos meio. Olha aqui. Temos 8 menos 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Confere aí, gente. Vê se é isso mesmo. Tá bom? 16. Esse é 9 meios. Não sei quanto tiver certinho, o resultado final. Π sobre 4 vezes 9 meios. O resultado é 9π sobre 8. Tá? Vou conferir as continhas aí. É uma coisa recorrente, tá vendo? Chegamos na integral de polinômio, revemos lá a integral que caiu, né, no arco tangente. Mas revisão. Beleza. O início mesmo, o cálculo 2 foi o início. Dada a descrição, saber tomar a ordem adequada ali para poder resolver essa integral. Ok? Perfeito, professor. Ok, professor. Ok, professor. Maravilha. Maravilha. Show Vai de bola. cair essas integrais triplas na atividade de amanhã, certo? Isso, então. A atividade que eu vou postar para vocês entregarem amanhã é sobre integral tripla, né? Ainda nesse início. Aham, Né? Sem, perfeito. tá? Não vou nem falar de mudança, não. Vou falar só mesmo desse inicial. Porque eu vejo que integral tripla, tirando essa, né, a primeira, ainda é a revisão de integral dupla. Então a gente vai mexendo. Dá para exercitar bastante. Dá. Ok, gente? Perfeito, professor. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria que a gente comentasse mais algum tópico?
Fechou, então? Por mim, fechou. Fechado. Fechou, professor. Então, maravilha. Então é isso aí, gente. Tá? Então, vou postar a atividade daqui a pouco. Vou deixar para amanhã, não. Já está feito aqui. Então, fiquem atentos aí com o prazo. E é isso. Valeu aí pela participação. Obrigado pela participação de vocês. Desejo uma boa semana de estudos. Se organizem aí que tá chegando na metade. Final, tá quase. Agora falta a reta. Já passamos falta a outra da metade, metade. professor. Passamos já, é verdade. Antes da EVS, acho que pelo cronograma aqui nós temos com 13 semanas, é verdade, já passamos. Se for até o final, são 15, né? Estamos na semana 8. Aham. Mas de qualquer Passamos forma, essa semana, eu acho. já passamos da metade. Tirando a VS, já passamos. Mas é isso aí. Valeu então, gente. Boa noite. A gente se fala até semana que vem, se Deus quiser. Valeu. Boa noite. Boa noite. Vai passar direto. Oi? Aqui ninguém fica de VS não, professor. Não tem VS, não. A VS é emergência. É só se for uma emergência, né? A princípio, não. Valeu, boa noite. Valeu, gente. Valeu, boa noite. Um abraço.